a religião e seus desacertos e as suas não respostas ou contradições, eu recebi um comentário de uma pessoa que ela dizia que aprendeu com um referido pastor, um pastor do YouTube aí, que não se pode casar quem é divorciado. Só quem pode casar é o viúvo ou a pessoa solteira. Tá, aprendeu isso aí. Só que não aprendeu outras coisas. E principalmente outras complexidades do próprio casamento. Então vamos lá. Eu sou pai solteiro, fiz um filho com uma mulher, a mulher me abandonou. Eu posso casar novamente. A maioria das igrejas aceita. Agora, se eu tivesse casado com a minha mulher, uma mulher, essa mulher tivesse me corneado e fosse embora de mim, fosse se juntar com outro, eu não posso ou não poderia mais casar, porque estava casado. Que raciocínio é esse? Que lógica é essa? Hã? Que raciocínio é esse? Que lógica é essa? Se eu for pai solteiro, eu posso casar com outra mulher. Mas se eu for um corno, eu não posso casar novamente. Que Deus é esse que usa de misericórdia para com o pai ou a mãe solteira e não usa de misericórdia para aquele que foi enganado dentro do casamento? Eu não sei que Deus é esse. Um Deus burro? Um Deus ignorante? Por isso que existe muito atrito, muita obra da carne, muita coisa terrível dentro da religião. Porque eles mesmos não pedem discernimento, sabedoria do alto e acabam, em vez de ajudar, curar, salvar as ovelhas, colocando elas ou entregando elas para os lobos. É isso que eles fazem. Porque não tem um ensino correto. Você pode ver. Toda a igreja aceita um pai e uma mãe solteira casar novamente com outra pessoa. Agora, se valesse a regra que eles dizem que o divorciado, mesmo aquele que foi traído, ou a divorciada, mesmo aquela que foi traída, não pode casar, o pai solteiro, a mãe solteira também não poderia casar. A não ser, contudo, todavia, se fosse com o pai da criança, no caso das mulheres, ou a mãe da criança, no caso dos homens. Você está vendo o erro crasso aí das igrejas? Outro detalhe mais perverso ainda que meus olhos testificaram, viram? Gente que cresceu no evangelho, que era filho de pai cristão, que cantava em mocidade. Eu digo pai cristão, são pais na realidade, mãe, pai. Cantava na mocidade, foram batizados, estiveram participando da ceia. Sabe o que eles fizeram? O quê? What? Eles caíram em prostituição ou em fornicação, tiveram filhos. A igreja, entre aspas, puniu eles. No entanto, aceitou eles casar com outras pessoas e não com o pai ou a mãe dos seus respectivos filhos. Quer dizer, a igreja do mundo religioso, ela é mais tolerante com a porneia, a fornicação, o adultério, mais tolerante com o pai e a mãe solteira do que o divorciado casar novamente. O divorciado que casa novamente vai para o inferno. O pai e a mãe solteiros que não vão casar com o mesmo marido ou o mesmo pai
a criança ou a mesma mãe, esses vão para o céu. Eu não consigo admitir uma lógica dessa. Espera aí. Eu casei e vivi cerca de 10 anos com a minha mulher. Depois ela quis separar de mim, dizendo que não mais gostava de mim. Dessa forma, eu não devo casar mais? Se ela te abandonou, existem no mínimo 3 questões que podem permitir o segundo casamento. Isso com a mulher viva ou o homem vivo. Um dos cônjuges vivos. Os cônjuges, né? Vivos. Primeiro, o adultério. Segundo, o abandono. Terceiro, a violência. Você pode divorciar e você pode casar novamente. Aí vão dizer, não, mas o apóstolo Paulo disse, se for para divorciar, que não case. Em que contexto o apóstolo Paulo disse aquilo? Já pararam para observar isso? Se a pessoa não aceita a reconciliação do marido, da esposa, se a pessoa não quer mais viver naquele matrimônio, certo mesmo, ela não casar novamente, porque ela é a parte culpada, ou se ela adulterou. Agora, você não adulterou, você não abandonou, você não violentou, você quis a reconciliação e o outro não quis, vai ficar a vida toda se martirizando, não podendo casar, porque a religião diz. São Mateus 19:9. São Mateus, aquele que divorciar, a não ser por conta de prostituição e casar com outra mulher, comete adultério. Tem a cláusula de exceção, a não ser por conta de prostituição. Pois é, mas não é só nessa igreja aí que mães solteiras casam. Depois também tem uma outra coisa a ser analisada. Veja como o tema é complexo. Existe mãe solteira, pai solteiro, que não conhece o Evangelho, que se converteram ao Senhor, que fizeram as coisas erradas, mas não sabiam. Deus perdoa o tempo da ignorância. Nessa hipótese, até eu creio que eles casar novamente com outra pessoa não seria pecado. Agora estou falando de casos de pessoas que cresceram no Evangelho, tiveram filhos até mesmo dentro de igreja, ou com membros de igreja, não quiseram casar com aquele, aí casaram com outros. Se tem perdão para essas pessoas que conheciam o Evangelho, como não ter perdão para aquele, para aquela que não é a parte culpada do relacionamento, ou que sofreu num matrimônio ou casamento abusivo, ou que quis a reconciliação e o parceiro e a parceira não quis. Por que ela não pode casar novamente se ela não foi culpada de nada? Analisar aí. Isso dá um bom debate. Mas as igrejas não se preocupam com estudos sérios. Elas se preocupam com achismos. Repito, se vai para o inferno aqueles que se divorciarem e casar novamente, também vão para o inferno. Nessa mesma lógica, aqueles que tiveram filhos solteiros e casaram novamente. Porque para Deus não é o que está lá no cartório que é um casamento. É o relacionamento. É o namoro. É carne com carne ali, o coito. Ali já é um casamento. Acasalaram-se. Ok? Nasceu um filho daquela relação, daquele relacionamento. É uma espécie de casamento. Ah, mas não, mas para fitos civis, ela é solteira. Pode casar novamente. Ele é solteiro, pode casar novamente. E eu falo disso porque aconteceu isso com meus pais.
Eles me tiveram, eu com o estado civil solteiro. Teoricamente a minha mãe pode casar, mas não quis casar. E meu pai casou com outra mulher depois. Teve uma filha com ela. Qual é a primeira mulher do meu pai? É a que ele está atualmente. Porque a outra foi uma biscate. Porque a outra foi um erro, alguma coisa assim. Isso é uma patifaria, uma sem vergonha, uma safadeza, tanto de igreja evangélica como igreja católica. Um verdadeiro padre analisaria isso aí, nem casava e nem ministrava a benção. Em vagabundo que faz filho, e às vezes demora até para assumir o filho, e principalmente esse que nem reconhece como relacionamento. No caso da minha mãe, ele viveu quase 3 anos com ela, mas não quis casar. Depois, quem sofreu com as consequências desse relacionamento louco fui eu, né? Eu sofri. Agora, se nós tivéssemos igrejas sérias, eles iam dizer assim: não, fulano de tal, você é obrigado a casar com a fulano de tal. Você não pode casar mais, porque você já teve um filho. Ah, mas eu era solteiro. Não, engravidou tem que casar. No passado era assim, inclusive no Brasil. Engravidou tem que se virar. Ah, eu não gosto dela, não quero nem saber, ninguém mandou tu engravidar ela. Meu pai é católico, não é evangélico, né? E a minha mãe, quando me fez, ainda não era cristã. Conhecia um pouco da palavra. Nós poderíamos dizer que era católica também. Ela foi se converter ao mundo evangélico quando eu tinha 6 anos. Se mora junto, deve se casar. Exatamente. Mas é como eu disse, Rosineide, a culpa é dos padres e pastores, tá? Mesmo que eles não queiram casar no civil, uma igreja séria vai dizer: não, vocês já estão casados. Ou, se querem separação, que dê o tanto para a mulher, para o filho, ajude o filho, etc. Porque no tempos atrás aí, não se tinha nem a figura da união estável. O Código Civil brasileiro não era esse atual de dois, nem é tão atual assim, mas obviamente que é mais do que o outro. Não era o de 2012, era de 1916, que permitia algumas coisas. Depois as coisas foram mudando com a Constituição. Então essa é a realidade que eu gostaria de pontuar aí para os defensores dos divorciados que vão para o inferno, que casaram novamente. Por que vocês não dizem que os pais solteiros e as mães solteiras que casam novamente vão para o inferno? É uma pergunta. Por que vocês não dizem? Principalmente vocês extremistas. Se a mãe solteira que casa novamente e o pai solteiro que casa novamente não vai para o inferno, então um divorciado que não tem culpa, que foi enganado, a divorciada também pode casar, não tem pecado. Ainda tem uma outra questão: a pessoa às vezes está separada, mas não está divorciada. Mas se não moram mais juntos, já não configura um casamento ali. Se não foi culpada, também pode casar. Claro que tem que resolver a questão, a pendência no civil para ficar tudo certinho. É, exatamente, é um monte de irmãos e irmãs se martirizando por conta disso. Aí vão ficar a velhice na solidão, eu quero só ver. Outros se apegam ao filho ou à filha e acham que o filho e a filha têm que cuidar deles até a morte, e o filho e a filha não têm que ter a sua vida, a sua independência. Eu não digo cuidar, tem que cuidar, mas falo no sentido extremo de ficar na barra da saia da mãe, de ficar só com a mãe até ela morrer. E aí não vai viver? Ela não vai viver? Tem mãe que tem esse pensamento. E claro, influenciado por um pastor, influenciada pela religião, ou por um padre também. Não posso casar, vou para o inferno. Aí eu sacrifico a vida do meu filho, ou da minha filha, que ele fica como fosse o marido da mãe, tem que cuidar da mãe.
ou como se fosse a esposa do pai. É cuidar do pai. Se ele pode casar, se ela pode casar. É uma coisa a ser analisada isso aí. A vida do filho é uma, do pai e da mãe é outra. Ele tem que viver também. Claro que tem que ter o cuidado, mas não entender o que eu quis dizer, né? Eu mesmo tenho alguns conhecidos e até familiares que ficaram mais ou menos nessa situação. A igreja dizendo que não podiam casar e eles foram enganados. Eu tive uma tia assim que faleceu já e que eu creio que até ela pegou câncer de se incomodar, de paixão, e teve um outro parente próximo que ela enganou ele, enganou na igreja e ele achava que não podia casar. Teve um outro que não casou com a mulher porque era divorciado, que não era a culpada. Aí esse outro fez filho com ela. Eu disse para ele, tu tanto falava que não ia ser que nem meu pai, ter abandonado a criança, agora tu abandona a criança porque tu julga que a tua mulher não é tua mulher, mas quando foi para fazer o ato, para forunfar, aí é legal, bacana, né? Minha concepção, ele tinha que não só olhar para a criança, como também para aquela mulher, que é a mulher dele. Se a Bíblia fala que não pode, alguma coisa nós devemos dizer ao contrário. Mas se ela não fala nada a respeito, fica a cara da situação. Pois é. Edilene Simões. Coloca aí por que você retratou? Coloca aí a mensagem aí. Coloca aí o. Quero ler aqui. Jesus disse bem claro acerca do casamento. Aquele que divorciar, a não ser por questão pornéia e casar com outra adultério. Ah, mas isso era outra coisa. Não, ali está falando de casamento, ali não está falando de compromisso, de noivado, nada disso. Está falando de casamento. Jesus está falando de casamento. Jesus está respondendo uma pergunta dos fariseus lá de Deuteronômio. Ah, mas Paulo falou. Paulo é mais que Jesus? Em que contexto que Paulo falou? Paulo falou sobre esses detalhes aí? Mães solteiras, pais solteiros, ou ele falou só de solteiros? O que eu não admito é instituições religiosas querer coaguetar a regra que nem elas mesmas seguem. Eu não estou falando com isso ou defendendo que aqueles que estão casados se separem e casam com qualquer outra mulher ou com várias mulheres. Não é isso, não. Jesus vedou isso ao dizer que Deus permitiu o divórcio pela dureza dos corações. E aquele que trocar a sua mulher por qualquer motivo está em pecado.
Ah, sim, pois é isso aí, por qualquer motivo. Por cobiça, por vaidade, porque ele tá gordo, porque ele tá feio, porque ele não tem dinheiro, né? Isso aí é pecado. Do mesmo modo, o homem, você parar porque ela tá gorda, porque tá feia, porque tá isso, tá aquilo, aquilo outro. Não sendo como eu disse, violência doméstica, adultério ou separação, abandono, é pecado. Só em 3 motivos, só em 3 casos. A mulher ser um saco de pancadas não é de Deus. Tem que separar. A mulher sendo corneada a vida toda, sempre, também não. Deve continuar com esse casamento. E o abandono dele, né? Isso vale para o homem também, obviamente. Foi enganado, foi abandonado ou violentado. Eu estou prometendo essa live, mas um dia eu vou fazer. Eu preciso dos meus livros de direito e nós vamos fazer uma live sobre o que está na lei sobre o casamento, tá? E o fornicação. Bom, existem várias coisas sobre a fornicação, né? Se ele fornicou, mas casou com a esposa, pecado entre aspas, mas corrigiu. Na realidade, eu tenho a minha concepção aqui que se a pessoa tem interesse em casar, aquele namoro entre aspas ali já é um casamento e não seja pecado. Agora é assim, você está compromissado, né? Essa palavra, está prometido para alguém. Você está prometida para alguém. E há um descumprimento disso, aí é pecado. Não, foi retratada ali a tua mensagem, não apareceu aqui. Manda novamente. O Edilene. Então, se a pessoa tem um relacionamento com outra pessoa, descumpre aquele compromisso, aí sim tem pecado. Às vezes, dessa fornicação, nasce um filho, mais complicação ainda. Enfim, com o avançar do pecado, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, tem se esfriado. Cada vez mais a gente se depara com cada situação, a gente fica até assim, né? Imagina, isso cabe até para uma outra live. Agora nós vamos ter muitos e muitos casos de filhos de homossexuais, lésbicas. Como é que fica isso tudo aí, né? Tanto diante da igreja, como outras coisas pertinentes. São várias coisas que existem nesse meio do casamento. Eu me separei pois não queria viver mais em fornicação. Tá falando nesse sentido. Você fez errado. No meu modo de pensar, você fez errado.
Se ele gostava de você, se ele queria estar com você, você fez errado, porque na realidade ali já era um casamento. A minha opinião. Porque você fala da fornicação, que a lei vai chamar de união estável, provavelmente união estável, ou ainda, essa fornicação que você tinha, você vivia com ele, ou era tipo algo relacionado a um namoro, encontrava uma ou outra vez e se relacionava. Tudo isso tem que ser analisado. Agora a pessoa morando junto, já é um casamento. Ah, fornicação, sexo antes do casamento, ali já é um casamento. Ah, ali já é um casamento. Tanto é que tem muita gente que continua até hoje nessa situação, pois resolve diante do civil, porque eu já disse que o civil é só para questões de direitos e deveres, para deixar herança ou repartir bens para o casal e para os filhos. E depois também direito previdenciário. É cada um em sua casa durante tanto tempo. Pois é. Estavam morando juntos. Mas era então como fosse um namorado, né? Um namoro, perdão. Na minha concepção era um relacionamento. Se ele não te traía, se tu não traía ele, era um relacionamento. Só faltava morar junto e depois querendo regularizar diante do civil. Tem gente que, olha, sinceramente, nesse tema é tão delicado. Tem pastor que ensina só a besteira. Só besteira. Não sei se fosse o seu caso, não sei como é que é, mas estou falando de outros casos. Ah, você está em fornicação, você está em. Eles falam em amaziado, tá vivendo junto. Você tem que abandonar. Você tem que ficar solteiro, aquela coisa toda. E aí acaba com o casamento. E depois, eles podem se casar. Outra coisa, tem casais que às vezes estão juntos, mas nem sempre ele teve todo o tempo, não entendi. Para casar, regulamentar, você queria, não entendi. Agora você vê, às vezes tem casais que estão morando junto e tal, mas às vezes nem coabitam. Ah, tá. É, mas não sei se vocês tiveram filho ou não. Se tivesse filho nesse relacionamento, era bom para isso. A grande questão é que eu penso é o seguinte: se não havia ali a traição, era um relacionamento, né? Daquele que você coloca no Facebook, relacionamento, como é que diz lá, sério. Relacionamento sério é uma espécie de pré-casamento ou casamento. Pois então, se havia cumplicidade, não havia traição, vocês eram casados diante de Deus, né? Mas não diante do homem. Mas vale o que Deus diz, né? Porque assim, tem gente que não entende. Vocês acham que Abraão, quando casou com Sara, foi num cartório? E tantos outros?
na época mesmo de Jesus. Vamos pensar um pouquinho. Eu tive casos na minha família de primas. Ficaram namorando 10 anos, outra 14. Só foram se juntar depois de um tempo. Só que hoje estão todos casados, legalmente. Então, como é que a gente pode crucificar? Condenar? Deus é que trabalha. E não tiveram filho. Teve uma que até teve filho. Agora parece que está regularizada. Eu não sei atualmente se está, mas parece que está. Ela agora virou crente evangélica. Não, não existia. Naquela época não existia, é verdade. Isso passou a existir há pouco tempo, tá? E como eu digo aqui, sempre criação da Igreja Católica. A Igreja Católica sempre criou várias coisas, inclusive a lei no Brasil aqui. É muito da Igreja Católica. Então é isso que eu queria falar. São temas, aliás, são situações, né? Porque o tema é complexo. Vamos ver aqui. Uma irmã casou e o esposo adulterou. Separou dela. Ela se casou com outro. Teve uma filha de 21 anos, sim. Não, mas na Assembleia de Deus, eles já estão aceitando o segundo casamento em várias hipóteses, né? Eu digo em outras igrejas legalistas. A Assembleia de Deus até liberou demais. Já tem gente aí casando 3, 4, 5 vezes. Eu não concordo com isso aí. Eu acompanho o pastor Moabel é muito correto nessa questão, pensa igual eu, e ele fala, trocar mulher como se troca de roupa ainda não dá. O namoro com um cristão não pode haver cônjuge não. Pois é, mas você era cristã na época? Se não era, Deus perdoou o tempo da ignorância. Ela não conhecia. Pois é, na Assembleia de Deus também tem essa questão. Como as pessoas foram chamadas, eles são aceitos. Agora, por exemplo, se for na IPDA, se eu fui chamado no segundo casamento, eles querem que eu me divorcie e vá continuar com a minha primeira mulher. Mesmo que a minha mulher esteja lá no segundo casamento. Isso é louco. E aconteceu esse fato, já comentei aqui no canal, de um cantor aí da Santa. E era da Santa. Sim, agora você é, mas na época você não era, né? Então. É que existe assim, o tempo é moderno. É óbvio que na época não existia namoro, mas existia a fase de conhecimento. Isso tanto nos tempos do Velho e do Novo Testamento. Então, o namoro em si, na fase do conhecimento, não necessariamente tem um coito. Mas quando as pessoas decidem estar juntas, já é uma espécie de casamento. E o casamento se vale pelo coito. Ok? Então, aquilo
que está na sociedade como namoro, nesse contexto, na minha opinião, não é. É uma espécie de casamento. Como aquilo que a lei diz, ou a sociedade, que seja pai solteiro, mãe solteira, no contexto espiritual, não é. Teve um relacionamento, teve um casamento ali. Por curto tempo, ou muito, mas teve. Então é isso. Só um momento aqui. Vou fazer um negócio que está correndo aqui. Aqui, vamos ver, para não tremer mais a câmera. Aí. Tem muito cabuço. Então era isso, meus caras. Não vou me estender, porque eu já falei desse assunto várias vezes. Sempre gera muita polêmica, confusão, o pessoal fica incomodado porque eu tenho esse pensamento também. Sim, tem a questão do casamento ser banalizado. Nós estamos falando aqui de exceção à regra. Nós estamos falando aqui de casos à parte, casos atípicos. Nós não estamos falando de coisa terrível, promiscuidade e outras coisas mais. Né? Que isso, com toda certeza, é vedado pela palavra. Como diz o ditado, cada regra tem uma exceção à regra. Não existe segundo casamento desde que adultério. Tá. Não existe. Como é que existe segundo casamento para pai e mãe solteira? Tá vendo como é que as pessoas não entendem o que eu estou falando e ficam naquela questão religiosa, extremista. Não tem segundo casamento para quem está em adultério. Então não tem segundo casamento para quem é mãe solteira e pai solteiro. O que tem? Não tiveram casados, não fizeram filhos, não adulteraram, não se prostituíram, não se inflamaram entre si, entre aspas, né? Quer dizer, não copularam. A ignorância é grande, né? Por conta disso que um monte de alma está perdida por aí. Às vezes a pessoa quer resolver a sua situação, eles dizem, não pode casar, você tem que se dedicar à obra, você tem que fazer isso. Aí a pessoa tem desejo, precisa na velhice de alguém, aí, meu Deus, é uma perturbação danada. Você acredita dessa forma porque provavelmente está no casamento tudo certinho, todo certinho. Agora, se não tiver no casamento tudo certinho, não pode, nessa mesma regra, não pode. A mãe solteira e o marido solteiro não pode casar. Se você diz que o divorciado não pode casar, que foi enganado, a mãe solteira não pode casar. Porque ela copulou, perdeu a sua virgindade, fez um filho, já teve um relacionamento, não pode casar. Mas você diz que pode. Não pode. Está em adultério. Porque ela não vai casar com o pai da criança dela. Ela vai casar com outro. Do mesmo modo ele. Ok? Se for aplicar a mesma regra, se as pessoas estão me compreendendo o que eu estou dizendo, eu não estou sendo extremista dizendo que o casamento, a mãe solteira não pode, mas eu estou dizendo, se não pode o divorciado que foi enganado, ou a divorciada que foi enganada, não pode no outro contexto. As pessoas fazem uma salada mista e não entendem, mas quem tem cabeça entende. É a mesma coisa, recentemente alguém veio aqui no canal e falou uma coisa para mim, ô irmão, a igreja tal está fazendo teologia da prosperidade. Critica
As outras igrejas fazem teologia da prosperidade. Eu disse, exatamente, irmão, eu já falei disso no canal. Mas os fanáticos, eles nunca vão perceber isso. Só quem percebe são aqueles que têm cabeça, que raciocinam. Ah, ligação no papel. O que o papel serve? Para limpar o rabo? Tem que dizer assim. O que o papel serve? Para limpar teu rabo? Né? Para rasgar? A minha avó dizia: o papel aceita tudo. Porque você pode escrever o que você quer no papel. Também tem isso. Porque está no papel, papel. O papel no civil só serve para herança, só serve para previdência, para pensão, só serve para rateio de bens e mais nada. Não está escrito na Bíblia: irás no cartório legalizar o teu casamento, que diante de Deus já existe. Aquilo é só para a lei dos homens. Aí vem: ah, mas você não prega que nós devemos respeitar a lei dos homens? Claro. Então tem que legalizar. Agora, quem que diz que a lei dos homens não aceita a união das pessoas sem estar lá no cartório? Existe o Instituto da União Estável, que é um casamento, que a Constituição aceita, que são entre os amaziados, entre aspas. Ok? Às vezes eu tenho que ser um pouco duro assim, porque as pessoas não entendem as coisas. Por isso que eu queria trazer, em breve eu vou fazer uma live com aquilo que está na lei, no Código Civil. A gente entender melhor as coisas. Assim como existe outras situações que ensejam a ruptura do próprio casamento, ou a invalidez do casamento. Por exemplo, se eu descobrir que a minha mulher é lésbica, eu posso separar dela, ou invalidar o casamento, porque eu fui enganado. Isso pela lei. E vice-versa. Ok? A gente não sabe disso. Exatamente, Jonas, exatamente. Existe essa opressão maligna aí sobre as mulheres, que perdoa até demais, porque não quer divorciar, senão vão para o inferno. Aí, vão lá para Deus matar ele, né? Daí estão livres. E vice-versa, né? Tem homens também nessa situação. Ok? Acho que deu, né? Quem quiser aprender, procura outros vídeos, tem aí na playlist sobre questão de casamento. Acho que deve ter alguma coisa assim. Senão eu vou fazer. E para completar esse estudo, eu só preciso fazer o que está na lei. Okay. Se ela separar, que fique só. Quem que disse? Se ela tem desejo, melhor é casar do que abrasar-se. Ah, que controle. Tá.
Ou ele também, né? É, não prego nada. Só isso aqui, ó. E quando prego, eu prego distorção, né? Para encerrar, polêmica. Como sempre. Não sei porque que esse meu celular tá tremendo demais, né? Não sei porque, nada vai estar tremendo. Teve um fundador aí de uma igreja que influenciou muito isso aí. E ele sempre dizia que não podia segundo casamento. Tudo bem. Ele sempre dizia isso. Morreu no primeiro casamento. Louvável. No entanto, todavia, seu filho separou da sua mulher. A mulher dele, no caso, né? A mulher desse fundador. E aí? E aí, esse camarada era presbítero da igreja. Como ele não podia casar novamente, ele começou a se envolver com modelos. Coita aqui, coita acolá. Fez 2 filhos com modelos. Com modelos. E isso nunca foi dito para a igreja. E ele continuava lá pregando. Se o pai fosse fazer valer o que ele pregava, ele ia punir o filho. Ele ia dizer: não, filho, aqui tu não prega mais, porque você se separou e depois ainda foi se prostituir para ter filhos com outras mulheres. E a Bíblia diz que o presbítero tem que dar o exemplo, e ele pode ser presbítero desde quando ele for casado só com uma mulher. Imagina ser casado com uma mulher e ter filhos com outras. Que configura, querendo ou não só prostituição, mas quase que um casamento, se tiver relacionamento. Há quem diga até que esse sujeito ficou alguns anos com essas moças, cada uma no seu tempo. Ele que tinha 2 filhos da primeira mulher, teve um de cada modelo. E sempre pregando na igreja, sendo cultuado. O pregador de doutrina, pregava até contra o adultério, mas ele era um adulto. Você vê a hipocrisia nisso tudo? Não, mas ele não casou novamente. Se ele não casar novamente, ele vai para o céu. Quer dizer, não pode casar novamente, mas eu posso me prostituir e fazer filho fora de casamento. É isso aí que está tudo errado. Tá vendo? Como é um extremismo no mundo religioso, combate o segundo casamento, não pode casar porque vai para o inferno, mas eu me prostituir, ter filhos dessa prostituição, eu posso. Qual que é o mais pecaminoso? Vamos ser sinceros. É o casar novamente quando não se tem culpa? Ou é eu fazer filhos com outros? É isso aí. Eu encerro com isso aí. Eu já fui extremista, também era favorável. Não. Segundo casamento vai para o inferno, não sei o que, aquela coisa toda. Mas hoje eu compreendo de várias formas, por várias situações que ocorrem aí, que a gente tem que atentar. Não estou aqui para estimular que as pessoas se separem. O certo é reconciliar, quando dá, quando não dá, separar. E se a pessoa tiver desejo de casar, não conseguir ficar sozinha, principalmente com medo da solidão ou por outras problemáticas mais, que case sim, e que seja o último, que tente mais uma vez, pelo menos. Depois é depois, ok?
Agora, essa questão de dizer, não, vá para o inferno, vá para o inferno. Quem somos nós para dizer para alguém que vá para o inferno? Só Deus é que sabe. E mesmo a pessoa estando no pecado, se ela se arrepender, de verdade será salva. Claro que tem gente que não se arrepende, mas se arrepender de verdade será salva. É isso, e assim eu encerro esse papo. Outra coisa também quero dizer o seguinte, eu respeito quem pensa diferente de mim e que, por exemplo, não quero casar. Só que a sua regra, o seu pensamento é para você, não pode ser regra para os demais. Cada um é diferente e cada um será julgado de acordo com as suas ações. Por exemplo, se eu quiser ficar solteiro, eu fico. Agora eu não posso dizer que todo mundo tem que ficar solteiro, porque o casado vai para o inferno. Hã? Imagina se a gente fosse seguir o que o apóstolo Paulo recomendou. Os homens ficaram solteiros, as mulheres também, claro. Será que nós teríamos gente no mundo hoje? Será que existiriam pessoas no mundo hoje? Será que eu e você estaria na Terra hoje? Se os nossos pais decidissem ficarem eunucos. Inclusive meu pai, certa feita, disse que foi até para a Igreja Católica para se tornar um seminarista lá, um padre. Quando ele soube que eu estava em igreja, ele falou isso. Mas ele não ficou padre, né? Ainda fez a... Eu já perdoei, a gente tem que perdoar, obviamente. Deus tem misericórdia dele, salve ele e tal. Agora, até porque, querendo ou não, é meu pai. Agora, adianta eu pregar uma coisa para os outros, sendo que é só para mim mesmo que eu quero, é a minha opção. Aí que está a diferença. A pessoa teve um mau relacionamento, perdão, não quer mais casar? Não quer, ok. Ninguém pode impedir ela de casar, aliás, não casar. Ninguém pode estar atrapalhando, não quer. Agora ela não pode dizer, não, você também não tem que casar. Você tem que fazer o que nem eu. Cada um é cada um. É claro que novo casamento sempre tem um problema, tem a questão de filho, tem outros nuances para pensar também. Não é assim tão fácil. E até penso que muitos não casam por conta disso. Porque para encontrar um novo parceiro não é fácil. Agora, contudo, todavia, se tiver possibilidade e a pessoa realmente precisar, não tem nenhum problema. Okay? Vamos parar um pouquinho de religiosidade. Sim, só Deus julgar sobre o inferno e o céu. Repetindo, espero que as pessoas que venham ver esse vídeo, bom, espero, venham entender o que eu quis dizer, né? Eu disse, eu vou aqui sintetizar, é assim que fala? Fazer uma síntese. Fazer um resumo. O que eu fiz nessa live? O que eu propus nessa live? Seguinte, se a mãe solteira, o pai solteiro pode casar novamente, não com os respectivos pais ou mães dos seus filhos, pode casar com outros, por que que não o divorciado não pode casar com outra pessoa, principalmente o divorciado enganado ou a divorciada enganada? E também faço o inverso disso. Se o divorciado enganado ou a divorciada enganada vão para o inferno por ter casado com outro ou com outra, a mãe solteira e o pai solteiro também vão para o inferno porque casaram com outro, com outra e não com o pai da criança ou com a mãe da criança. Entenderam a lógica? É isto. O papel. O papel é deixado de lado. O papel não vale nada. Estamos falando diante de Deus. Não estamos falando diante da lei dos homens. Ok? Então está aí a colocação. E principalmente outro detalhe. Aqueles que fizeram na ignorância isso, fizeram filhos ou se relacionaram, foram pais ou mães solteiros sem conhecer, diferente daqueles que conheciam. Que fizeram dentro da igreja, às vezes. Agora, lembrando que a minha opinião
é que tanto pais e mães solteiras podem casar, como divorciados, enganados, podem casar. Agora, se um não pode, outro não pode, é ler para todos ou ler para nenhum. Não tem essa de um pode, outro não pode. Nesse contexto. Porque dá no mesmo. Dá no mesmo. Inclusive, tem gente que fica a mesma idade num relacionamento daquele que está num casamento com o papel, de acordo com o papel. Se eles são solteiros e tudo foi no tempo da ignorância, sim, eu estou dizendo, mas o caso, Roseli, é porque você não prestou atenção no que eu estou dizendo. O caso que eu estou falando, tem esse caso aí também, mas o principal que eu estou falando é de igreja. Eu vi com meus dois olhos a pessoa que era de uma igreja, arranjou um jovem da igreja, fornicaram, tiveram um filho, ela não quis casar com ele não quis casar com ela encontrou outro jovem, casou com outra jovem, ele encontrou outra jovem, casou com outra jovem. É isso que eu estou falando. Se eles são perdoados, por que o divorciado não é? Se eles conheciam a verdade e praticaram isso. E está cheio de casos assim, crivados. Entenderam o juízo? Às vezes, como a gente é extremista e não compreende o outro, nesse aspecto. Um abraço e até a próxima.